ao Senhor. Muito bem, queridos, nós estamos dando sequência, nesta manhã, ao estudo iniciado no último domingo, baseado no livro Tudo Sob Controle, de autoria do pastor Guilherme Kerr Neto, e nós, claro, acrescentamos a matéria própria, pesquisas outras, para mostrar o grande amor de Deus por suas igrejas. O texto bíblico está em Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7, e nós vamos ler nesse momento e você vai acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Apocalipse 2, de 1 até o versículo 7, que assim nos diz: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Que Deus aplique aos nossos corações a porção da sua palavra lida e a reflexão deste momento. Queridos, as cartas são endereçadas a 7 igrejas na Ásia Menor. São 7 cartas endereçadas a 7 igrejas. Precisamos entender que não eram igrejas fictícias, imaginárias. Eram igrejas reais, igrejas literais. Estavam localizadas na Ásia Menor, na época do Império Romano. Há evidências arqueológicas hoje que comprovam a existência de todas essas igrejas. Hoje, a área da Turquia, onde havia estas igrejas. Embora escritas de forma literal para os cristãos do primeiro século, essas cartas têm significado espiritual para as igrejas hoje, oferecendo um modelo de todas as igrejas em todos os tempos. Ou seja, o que nós vemos nas 7 igrejas do Apocalipse é o que nós vemos nas igrejas através dos séculos, através da história. Elogios e repreensões que foram endereçadas àquelas igrejas são elogios e repreensões que estão sendo endereçadas às igrejas hoje e às igrejas de todos os tempos. A primeira igreja a receber a mensagem do Senhor Jesus foi a igreja de Éfeso. E nós podemos ver as características da cidade de Éfeso. Éfeso, na época, era a maior e mais rica de todas as cidades da província romana na Ásia, na época em que foi escrito o Apocalipse. Nela havia o mais importante porto na sua época, estava em Éfeso. Sua posição privilegiada tornara ponto de passagem a quem se dirigia ao Oriente, à Mesopotâmia,
tinha que obrigatoriamente passar por Éfeso. Então vemos a importância desta cidade ali. Éfeso era também chamada a Porta de Roma, sendo mais tarde renomeada por Irineu, bispo e escritor grego, como a Porta dos Mártires. Por quê? Em virtude muitos cristãos que eram levados da Ásia para o Coliseu Romano para satisfazer a embriagada, excitada multidão que ali se alegrava com a desgraça dos cristãos. Era motivo de prazer para todos eles. Éfeso era também um centro religioso, mas também a capital do comércio e do prazer. Por ser uma cidade cosmopolita e uma cidade que era passagem obrigatória ali para o Oriente, para a Mesopotâmia, também ali vinha gente imoral de todo lado para aquela cidade. E ali estava situado o templo da deusa Diana, a deusa da beleza e da fertilidade, orgulho dos efésios, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade envolvida em ocultismo, magia negra. Os cultos à deusa Diana envolviam orgias sexuais, onde sacerdotisas entregavam seus corpos como ato de culto. Enfim, era uma cidade grande, uma cidade progressista, uma cidade ampla em todas as áreas, em todos os sentidos. E é fácil perceber porque Éfeso tornou-se importante na propagação do Evangelho. Os capítulos 18 e 19 de Atos dos Apóstolos mostram o Evangelho penetrando no coração da Ásia, quando Áquila e Priscila, que haviam sido expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, eles se juntam ao apóstolo Paulo, e ambos eram também construtores de tendas, eles se unem ali e plantam a igreja em Éfeso, de onde parte as igrejas para as regiões naquela área. Cerca de 25 anos, um quarto de século, nós tivemos aquela obra agindo, e depois João é excluído da comunidade, que na época era também o pastor ali daquela igreja, é excluído e é simplesmente isolado na ilha de Patmos. E é quando esta igreja recebe do Senhor esta carta de elogio, mas também de exortação. Cristo conhece, Ele é quem conserva na mão direita as 7 estrelas, que são os anjos ministradores da parte de Deus às suas igrejas. E também Ele anda no meio dos 7 candeeiros, que são as igrejas. Tanto Ele conhece os seus líderes, quanto conhece a igreja. O Senhor está no meio do seu povo, o Senhor conhece o seu povo, o Senhor está sempre agindo em prol do seu povo. É impressionante, queridos, observar que igrejas vacilantes como Éfeso e Pérgamo, mornas como Laodiceia, frias e mortas como Sardes, infiéis como Tiatira e fidelíssimas como Esmirna e Filadélfia, como todas elas têm igualmente a presença do Senhor. Ele visita não somente as igrejas boas, fortes e vivas, mas todas, ainda que para repreendê-las, como um pai que repreende o filho, que ama o filho e assim repreende. Precisamos entender que Jesus é o Senhor da igreja, é Ele que dirige a igreja, Ele que coordena a igreja. Conheço as tuas obras, diz o Senhor à igreja de Éfeso, e diz exatamente o mesmo a cada uma de tantas outras igrejas. Eu conheço as tuas obras, mas o teu ativismo não me impressiona. Muitas igrejas querem impressionar a Deus com ativismo religioso, com muitas ações, com muitas atividades.
Jesus está dizendo, eu conheço as tuas obras, conheço a motivação das tuas obras. O teu ativismo não me impressiona, porque eu conheço no íntimo. Ao estudarmos a carta à igreja de Éfeso, nós podemos destacar 3 aspectos importantes nesta igreja. Primeiro, os pontos fortes da igreja. Nós encontramos nos versículos 2 e 3, quando diz, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Conheço as tuas obras. Quais seriam essas obras? Primeiro, o serviço. O anjo à igreja diz, conheço as tuas obras. Essa palavra denota o serviço que é fruto da conversão a Cristo. O apóstolo Paulo, em Efésios 2, versículo 10, ele diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós fomos criados para um serviço intenso, mas é um reflexo da nossa conversão em Cristo. Essa conversão é o amor de Cristo em nós que nos motiva a realizar a obra do Senhor. Queridos, há uma diferença tão grande, tão tremenda, quando nós trabalhamos, agimos em prol da causa do Senhor, movidos pelo amor à obra, pelo desejo de ver a obra realizada. E então, ou quando nós realizamos apenas por uma obrigação, por um ativismo religioso, por algo que simplesmente fazemos dependendo da nossa vontade. Jesus está dizendo, eu conheço o teu coração, eu conheço o mover da tua vontade, eu conheço as tuas obras. Obras indicam não somente boas ações, mas todo comportamento e maneira de viver. Não é somente as nossas obras, mas elas mostram como nós agimos. Nós percebemos, nós mesmos, quando o trabalho que nós fazemos é movido por amor ou meramente por interesse para satisfação própria. Jesus está dizendo, eu conheço a tua motivação. Deus tem preparado boas obras para que seu povo ande nelas, como diz o apóstolo Paulo em Tito, capítulo 2, versículo 14, ele diz, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Eu aprecio esse texto demais e esta frase me chama a atenção, povo exclusivamente seu. Queridos, nós somos exclusivos de Deus. Aleluia! Nós somos exclusivos do Deus eterno. Ele nos escolheu, Ele nos separou para sermos esse povo todo seu. E diz o apóstolo Paulo, zeloso de boas obras. Ou seja, as nossas boas obras são feitas com zelo, com amor, movidos pelo amor de Cristo Jesus. As obras são evidência da salvação e não são a causa da salvação. Nós não somos salvos por causa das obras. Nós realizamos obras por causa da salvação. Nós não somos fiéis a Deus para sermos salvos. Nós somos salvos na nossa fidelidade a Deus. Entendamos isso. A segunda coisa que Jesus destaca aqui na igreja de Éfeso é o labor. Conheço o teu labor. E a palavra grega para labor indica serviço intenso, trabalho árduo, que produz serviço à custa de sacrifício. A igreja de Éfeso vivia perseguição. A igreja de Éfeso estava em meio à perseguição
terrível aos cristãos daquela época. Mas eles trabalhavam mesmo assim, intensamente. A igreja era trabalhadora, era ativa, era intensa. A preocupação dos seus membros não era o que eu posso fazer. A preocupação dos membros era o que eu posso fazer por minha igreja. E não o que nós vemos hoje, geralmente, o que a igreja pode fazer por mim. Como a igreja pode me ajudar. Como a igreja pode cooperar comigo. 6 horas por mim, irmãos. Estão sempre pedindo isso. Tem que fazer algo. A igreja de Éfeso não. Ela estava sempre querendo saber o que o Senhor quer de nós, o que nós podemos fazer, como nós podemos fazer a obra do Senhor. A igreja, ela prezava o labor constante, o trabalho constante, movido pelo Senhor. Em terceiro lugar, a perseverança. Conheço a tua perseverança. E esse vocábulo significa literalmente estar sob alguma forma de pressão. No livro de Atos, no capítulo 19, versículo 23, nós vemos que por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Por esse tempo houve grande alvoroço. O caminho era usado como expressão para dizer os seguidores de Jesus, porque Jesus tinha dito, eu sou o caminho. Então os seguidores do caminho eram os seguidores de Jesus. A igreja sofrera por causa do evangelho, porque a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Incomodava as pessoas. Queridos, quando a igreja do Senhor está em evidência, está proclamando a palavra, inquieta. Nós temos o exemplo hoje. Os nossos políticos, como no caso o Supremo Tribunal Federal, o mesmo Congresso, muitos outros, têm buscado criar leis ou encontrar leis que inibam a ação do povo evangélico no Brasil. Você já observou isso? Sempre surge uma lei, surge uma questão, surge um burlar da lei, um ultrajar a Constituição para limitar a ação do povo evangélico no Brasil. Por quê? Nós incomodamos. A nossa presença afasta as trevas. Quando nós estamos sentindo, quando estamos movidos pela presença do Senhor, o diabo não tem poder em nossas vidas, ele não consegue chegar perto quando a nossa vida está em comunhão com Deus, porque as trevas são incomodadas. A igreja de Éfeso estava pregando ousadamente o evangelho, estava suportando as provas. Como diz o texto de Apocalipse 2:3, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Queridos, nós estamos passando para um tempo em que nós teremos que suportar duras provas. Prepare-se, porque nós teremos muitas provas a enfrentar e nós precisamos enfrentar sem esmorecer. Em quarto lugar, nós temos a conduta daquele povo, e que não pode suportar homens maus. A palavra maus, aqui no grego kakos, indica falta das qualidades que uma pessoa deveria ter. Então, uma pessoa maldosa, uma pessoa má, é uma pessoa que lhe falta qualidades positivas, qualidades boas. E essa palavra é a mesma usada por Tiago, no capítulo 3, versículo 8, para referir-se à língua como um mal, kakos, incontido, irreprimido, carregado de veneno mortífero. A atitude dos efésios, elogiada por Cristo, por não suportarem aqueles homens maus, de caráter repreensível, de língua ferina, que estavam tentando adentrar a igreja do Senhor Jesus. A igreja zelava pela pureza, zelava pela conduta dos seus membros. Hoje nós vemos tantos membros, tantas pessoas que se dizem crentes, com um viver tão ruim, mau testemunho da causa do Senhor. Mas as igrejas do Senhor precisam zelar pela pureza, precisam trabalhar essa pureza na vida da igreja. E também uma outra questão que a igreja era forte, a doutrina, era um ponto forte da igreja.
Versículo 2 do capítulo 2 do Apocalipse diz: e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. A igreja de Éfeso era inabalável no seu testemunho, na sua fé, na sua doutrina. Enfrentava as duras provas, sem ceder aos falsos mestres que se diziam cristãos. Colocavam à prova aqueles que batiam à sua porta, apresentando-se como verdadeiros apóstolos e missionários. Era comum naquela época assim fazer, mas quando submetidos à prova, eles viriam demonstrar a falsidade das suas intenções. E a igreja em Éfeso não se deixou enganar. Ela sabia que os lobos viriam e ela estava preparada para não ser apanhada de surpresa. A igreja de Éfeso tinha esses pontos positivos, elogiadas pelo Senhor. Tem a favor de ti, é uma igreja corajosa, é uma igreja lutadora, batalhadora, fiel à doutrina, uma postura exemplar. Mas ela agora diz: eu tenho contra ti. Havia um ponto fraco naquela igreja, que pode ser o ponto fraco em nossa igreja, em nossas igrejas. Olha o que diz o texto nos versículos 4 e 5 do capítulo 2. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, para caso não te arrependas. Tenho, porém, contra ti. A frase estabelece um drástico contraste entre os 5 pontos fortes e recomendáveis e um ponto fundamental do qual a igreja se esquecera: o amor. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Queridos, por absurdo que possa parecer, é possível a igreja estar firme em doutrina e conduta, estar envolvida em exaustivo labor, estar comprometida a trabalhar, mesmo sob forte pressão, mas mesmo assim, perder a motivação sublime do amor. A igreja pode estar envolvida em grande trabalho, atividade para cá, atividade para lá, faz isso, mais aquilo, e não estar fazendo por amor. A igreja de Éfeso havia perdido o seu calor e o seu zelo por Cristo. As suas obras já não tinham como motivação o amor por Cristo, mas as próprias obras motivavam. O que antes era uma relação de amor se transforma em uma mera religiosidade. O que antes era uma relação de dependência, de comunhão com Deus em Cristo, de motivação do amor, agora é simplesmente um labor formal, uma atividade religiosa, nada mais. Por estranho que possa parecer, Deus sente falta da nossa afeição primeira. Grave isso. Deus sente falta da nossa primeira afeição por Ele. Sabe por quê? Quando nós nos convertemos, quando entregamos realmente a nossa vida a Jesus, houve uma alegria tão profunda, tão singela, tão marcante, tão extraordinária, que nós abandonamos tudo por amor a Cristo e entregamos a nossa vida a Ele por completo. E nos primeiros dias, nos primeiros momentos, houve aquela alegria, aquele gozo, aquele prazer tão grande. Mas de repente, tudo parece entrar na mesmice. E nós vamos, pouco a pouco, esquecendo esse amor, nos distanciando do Senhor. Muitas vezes, esquecemos por completo as obras. Já não temos nenhum interesse em fazer as obras para o Senhor. Outras vezes, nós fazemos,
mas motivados apenas pela religiosidade. Nós somos religiosos, e então fazemos porque temos obrigação de fazer, fomos eleitos para isto, fomos escolhidos para isto. Mas Deus sente a falta daquele amor primeiro que nós tínhamos, porque Ele quer manter conosco esta relação de comunhão, de dar e receber. Deus quer receber a nossa adoração, a nossa entrega, para nos dar as suas bênçãos. Nós não precisamos estar preocupados com as bênçãos de Deus. Nós precisamos estar preocupados em adorar ao Deus das bênçãos. Tem muita gente que serve a Deus apenas em troca das bênçãos e estão preocupados com as bênçãos de Deus. Faça o contrário. Entregue a sua vida ao Deus das bênçãos, que as bênçãos virão consequentemente. Esse é o recado do Senhor para nós. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste. As grandes derrotas de nossas vidas começam com pequenos problemas que não são solucionados e que às vezes vão criando raiz de amargura, insatisfação no relacionamento com Deus e com os irmãos. Às vezes parte de uma palavrazinha de ofensa que nós levamos a sério. Às vezes a pessoa que nos ofendeu o fez sem nenhuma intenção. Mas nós levamos aquilo a ferro e fogo. Levamos a sério como sendo a maior das ofensas. E essa pequena ofensa, que às vezes não era nada, ela começa a produzir em nós raiz de amargura, vai crescendo, vai tomando lugar do amor e vai fazendo com que nós nos distanciemos da comunhão com Deus. Mas apesar disso, nós continuamos ativos, envolvidos, dedicados no trabalho da igreja, quando o amor, pouco a pouco, vai se distanciando. E quantos de nós, queridos, atua na igreja com grande força, com grande esforço, mas o amor primeiro da nossa vida já se foi há muito tempo. Nós fazemos motivados tão somente pelo nosso dever, pela nossa obrigação, pelo prazer de fazer. Quantas vezes a nossa obra particular, ela toma por completo o lugar de Deus, ao ponto de não sobrar tempo para a obra do Senhor. Porque o nosso amor à causa do Senhor foi transferido para a nossa causa pessoal, para o nosso lazer pessoal, para o nosso agir pessoal. É preciso detectar esses pontos de queda. É preciso lembrar-nos de onde nós caímos, onde foi a nossa queda. E precisamos nos voltar para o Senhor. Arrepende-te, diz a segunda parte do versículo. Pense de novo. Traga de volta a mente para ser estabelecido novo rumo, novo curso, nova rota. Qualquer nave precisa de correção de rumo. Por mais precisa que ela seja, as nossas vidas também precisam de correção. Precisamos voltar atrás, precisamos pensar, precisamos agir e tomar um novo destino, um novo caminho. Volta à prática das primeiras obras. Esta última parte da exortação envolve um renovar de trabalho, um agarrar firmemente no arado, o lançar-se à obra. Volta à prática das primeiras obras. A igreja deve ser encontrada ativa, mas não em ativismo, de quem já esqueceu o primeiro amor. Em terceiro lugar, queridos, vamos destacar para concluir o estudo as promessas que nós temos nesse texto. Veja o versículo 5, a segunda parte do versículo 7. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. No versículo 5, no final do versículo, nós temos uma promessa fatídica para a igreja. E se não,
venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Os efésios estavam em perigo de cair completamente longe de Cristo. Eles foram alertados, mas isso infelizmente acabou acontecendo. O candeeiro é a igreja. Movê-lo do lugar é tirar dela o privilégio de brilhar no tempo e no espaço que Deus lhe havia reservado. A Bíblia de São Sebastião é o candeeiro do Senhor colocado aqui, como outras igrejas também são. Mas nós fomos colocados aqui com a missão e com a função. A missão de adorar a Deus, a função de adorar a Deus, mas a missão de proclamar o Evangelho, de proclamar a sua palavra. Éfeso havia esquecido disto, estava esquecendo do amor de Cristo Jesus, estava envolvida apenas em labor religioso. E mais tarde, a igreja que era promissora, fundada por Paulo, pastoreada por Timóteo e João, ativa, de forte impacto sobre a cidade, no correr dos anos perdeu seu privilégio, ao ponto de já na Idade Média não possuir mais nenhum testemunho digno de menção. E hoje a igreja nem mais existe, nem a cidade existe mais. Por isso Jesus adverte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O alerta é para que nós provemos a realidade da salvação, que nós reacendamos o amor que veio se esfriar, que voltemos à prática das primeiras obras, movidos pelo primeiro amor. Concluindo, queridos, no versículo 7, brilha um raio de esperança. Deus promete a bênção ao vencedor, quando diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A ideia da vitória é uma das promessas principais em todo o livro do Apocalipse. Significa sair vitorioso em meio às circunstâncias encontradas. Jesus descreve a comunhão com Deus em termos que nos lembram o jardim do Éden. Lá no Éden, por causa do pecado, o homem foi expulso da presença de Deus. Enquanto aqueles que andam com Deus têm esperança da vida no paraíso do Senhor. Aqueles que confiam em Deus têm o alimento diário e o alimento futuro. Aqueles que confiam no Senhor têm esperança nele e não se distanciam. É preciso, portanto, observar o alerta do Senhor. Arrepende-te, busca, volta-se para o Senhor. Que Deus em Cristo abençoe as nossas vidas, nos faça compreender esse tão magnífico amor que nós cantamos há pouco e que nos faça voltar ao primeiro amor, que nos faça voltar à presença do nosso Deus, que nos faça voltar a sermos motivados pelo primeiro amor que nos levou a Cristo Jesus e que nos leva à sua presença a cada dia. Ó profundo, imenso amor, esse amor de Deus. Vamos orar, queridos, e vamos concluir assim o culto desta manhã. Senhor, eterno Deus, obrigado por Tua palavra, que nos fala de maneira tão preciosa, que sejamos atentos à Tua voz, e que aquilo que o pregador não soube transmitir, que a Tua graça preciosa complete os nossos corações e nossa mente. Que não sejamos apenas meros religiosos, mas sejamos servos verdadeiros do Deus Altíssimo, movidos pelo amor de Cristo que nos constrange e que em tudo nos abençoa. Dá-nos um dia abençoado na Tua presença. Prepara-nos para logo mais à noite estarmos mais uma vez Te cultuando. É a nossa oração, a nossa gratidão, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus nosso Pai, que
que as consolações desse maravilhoso Espírito Santo de Deus esteja com você, esteja comigo, esteja conosco, com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje, sempre e eternamente. Amém e amém.